apenas 2 atividades. Todas as demais atividades se enquadram dentro dessas 2 únicas atividades, como eu já mencionei aqui algumas vezes. Ou a alma está tentando ser feliz, aumentar a sensação de felicidade, ou ela está tentando livrar-se da sensação de tristeza, ou diminuir a tristeza. Ou ela está tentando diminuir a tristeza, ou ela está tentando aumentar a felicidade. Qualquer ação que você realizar, qualquer ação que você realizar na sua vida, na sua existência, no passado, no presente, no futuro, tem apenas essas 2 características. Não mais que essas. Apenas essas 2. Ou você está tentando aumentar a sua felicidade, ou você está tentando diminuir a sua tristeza. Isso é o que você faz 24 horas por dia, a cada instante, a cada segundo. Ok? Agora, nesse processo de tentar aumentar a felicidade, diminuir a tristeza, eventualmente nós vemos que, algumas circunstâncias, nós nos vemos em situações de dificuldades. E devido ao medo para não enfrentar dificuldades, nós então nos apegamos, nos agarramos aos objetos dos sentidos, que sejam posses ou circunstâncias, para manter aquilo, porque manter aquilo vai nos livrar da infelicidade. Então, nós nos tornamos avaros. Nós nos tornamos mesquinhos. E nós, então, lutamos por isso daí, assim como as demais também. Então, isso não é assim, necessariamente uma grande novidade. Tá? Isso é um dado. E esse dado, essa estatística, é uma estatística que predomina na alma condicionada. Egocentrismo, avareza, a mesquinhez, e etc. E o medo. Então, devido a essas qualidades, é que o ser continua renascendo. E a cada vez que ele renasce, dependendo da liberdade que esse ser tem, da avareza, pode renascer como ser humano, ou nasce nas dimensões superiores. Então, nós estamos aprendendo a nos livrar da avareza e da mesquinhez, do egocentrismo. E para isso, nós estamos aprendendo a oferecer ao Supremo os frutos do nosso trabalho. Porque nós temos a tendência de oferecer à pessoa superior os frutos do nosso trabalho. É uma tendência também que nós temos. Então, o Krishna está dizendo, ofereça os frutos do seu trabalho para mim. Mas como é que a gente, normalmente nós fazemos isso? Bom, atos de caridade e altruísmos são considerados renúncia aos frutos do trabalho. Por isso que todas as religiões, sistemas espirituais vão nos incentivar a praticar atos altruístas, benevolentes, de caridade, porque isso nos cura da nossa avareza. Isso é um antídoto contra a nossa avareza, contra essa doença que nos mata, porque devido a ela nós renascemos e aí temos que morrer. É uma doença. Só que é uma doença nível software. E é muito difícil de percebê-la, porque como tem muitos doentes, e existem até leis que protegem essa doença, então os doentes se abrigam na doença e não é perceptível, e também não é denunciável. É uma doença tolerável, é uma doença convivível, só que é uma doença que mata. A avareza. Então, já sabendo desse problema que nós temos e não percebemos que temos, os sistemas de religião, que são normalmente inspirados por Deus ou por homens ligados a Deus, vão então, ou a própria intuição moral humana, que é uma questão biológica também do altruísmo entre as células, vai nos dizer que nós temos que compartilhar com os demais, para que nós possamos ter uma convivência pacífica, coexistir. Né? Então, isso a gente será incentivado a praticar caridades, fazer altruísmos. O altruísmo elimina assim, a nossa doença, a que nos mata, que é a avareza. De vários sistemas que existem, aí eu não vou falar dos vários sistemas, eu vou falar do sistema védico rapidamente aqui, que é o sistema de Dakshina. Normalmente, as atividades védicas, quando se recebe conhecimento, quando se recebe serviços
dois sacerdotes que são representantes dos Vedas, que automaticamente são representantes de Deus, as atividades são oferecidas aos sacerdotes, o que se chama de dakshina. E dakshina é um ato de caridade, é um ato de altruísmo. Você está oferecendo os frutos do seu trabalho para aquele que é o representante do Senhor Supremo, devido a alguma atividade realizada. Então, isso é chamado dakshina. Dakshina significa prosperidades. Tá? Então, assim, é um antídoto que cura. Tá? Então, é só para a gente saber que o nosso processo de evolução espiritual, ele não se completa enquanto nós não olharmos claramente para a nossa natureza de avareza e medir o quanto nós temos essa doença enraizada na nossa consciência e no nosso coração. E combater isso conscientemente. Tá? Como Jesus disse, orai e vigiai. O psicólogo Jung disse certa vez que olhar para a escuridão é o que nos dará a chance de evolução, porque olhando para a nossa parte escura, a gente entende onde tem que aplicar luz. E a liberdade da avareza requer um ato de boa vontade consciente. E aqueles que estão desanimados com esse processo de nascer e renascer e nascer e morrer, aqueles que já se desencantaram com essa magia de morrer constantemente, aqueles que querem parar com esse hábito de morrer continuamente, pensarão de maneira muito consistente em relação a combater a avareza no coração. É um mal, é um vírus, é uma doença. E se nós queremos nos tornar seres elevados ou evoluídos, nós temos que nos livrar desse problema. Não estou acusando ninguém aqui, tá? Não estou dizendo que vocês são avaros, não estou falando de uma questão genérica, que é algo que é uma autoanálise. Se nós não fizermos essa autoanálise e levarmos a vida rezando e achando que porque nós rezamos é o suficiente, isso é uma ilusão. O ato de rezar só nos dá condições de ter piedades para poder pensar nos nossos problemas. É a nossa boa vontade, a nossa atitude prática que produz evolução. Não são as nossas rezas, não. As nossas rezas e orações e mantras nos dão condições psicológicas de atuar. Atuar é uma responsabilidade da alma. Deus não tem que fazer o nosso dever de casa. A professora na sala de aula não tem que fazer o dever de casa do aluno. O professor, a professora tem a responsabilidade de dar um conhecimento, o aluno é que tem que fazer o dever de casa. Então, Deus não tem que tirar do nosso coração a nossa avareza, isso é uma responsabilidade nossa. A responsabilidade dele é produzir todas as condições mediante as quais nós teremos capacidade de fazê-lo. Fazer está nas nossas mãos. Então, passamos. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para Tulasi, que então vai fazer os mantras e a Somini vai nos conduzir no Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti. Hare Om, Shanti. Hoje o Prabhu Devananda, você vai ser o sacerdote que vai conduzir a oração da Mahacélula. Hare Krishna. Para lembrar. Então, pessoal, vamos nesse momento, né, tomar nossa concentração. Obrigada, Prabhu, pelos ensinamentos. E nesse momento vamos tomar um pouquinho da nossa água, né? Água da paz. Vamos começar o sadhana fazendo também o alinhamento do nosso chakra. Com a nossa japa, vamos tocar no antena chakra e respirar profundamente.
Sinto despertar. Vamos tocar agora nossas mãos no Anahata Chakra e respire profundamente. Sinto amor, compaixão. Vamos tocar nossas mãos no Manipura Chakra.